Incorporando. Incorporando, tipo assim, ela vai no chão, assim, coloca as mãos. Não é todo mundo, mas o que eu vi. Quem fica fazendo negócio é calor. Assiste mais aula pra você pegar os outros episódios, capítulos dessa novela. Então vamos lá. No exercício aqui, no número 1, o que ele disse para mim? O campo magnético está entrando no plano, né? Bolinha com X. Está entrando no plano do papel aí, do quadro. O campo magnético. Aí ele lançou uma partícula nesse sentido, né? Nessa orientação. E ele me deu os seguintes dados. Me deu a intensidade do campo magnético, 4 Tesla. Me deu a força magnética e me deu a velocidade. Então eu tenho a equação. Força, carga elétrica, velocidade, campo magnético e o seno de θ. O seno seria o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Beleza. Se eu for analisar bem, então eu vou procurar a carga elétrica, que é o que ele quer descobrir. Qual é o valor dessa carga elétrica? E é fácil. Só que ele quer saber também outro dado que é o sentido, se é sentido horário ou anti-horário. Fácil de analisar. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o sentido, se é horário ou anti-horário, para eliminar algumas opções aí da listinha. Regra da mão esquerda. Sim, ó. Beleza? O dedo indicador é o sentido do campo magnético entrando no plano. Esse dedo aqui, né, o obsceno, ele vai ser a velocidade. Então, é assim, ó. Certo? Certo? E para cá é a força. No polegar, porque ela é positiva. Se fosse negativo, seria o oposto. Então, se eu for desenhar, a força em cima dessa carga aqui, ó. Nessa carga aqui, ó, a força magnética está para cá, ó. Está para a esquerda. Para a esquerda. Então, vai ficar aqui, ó. A força vai ficar para cá, ó. Força magnética. A velocidade está para cima. Cara, aprende uma coisa bem fácil. Isso aqui é movimento circular uniforme. Você tem uma partícula, vou considerar que ela está presa. Ela está bem aqui, ó, na pontinha. É isso aqui, não tem outra coisa para usar de exemplo. Pensa que essa parte aqui é a partícula, isso aqui seria a corda. A velocidade dela está para cá, ó. Para cá, subindo, correto? Só que tem uma força dela, está puxando para cá. Então, qual que é o movimento que ela vai fazer? Ela vai fazer esse movimento. Ela vai fazer esse movimento. Esse movimento é horário ou anti-horário? Esse movimento aqui, ó, ele é anti-horário. Ela vai fazer isso. Ela vai fazer esse movimento aqui, a partícula, quando ela é lançada aqui no meio. Porque a força magnética está sendo puxada. Cara, talvez vocês já brincaram disso. Seria, vou dar um exemplo aqui, mas pode associar com várias coisas parecidas. Você pega uma corda, amarra num balde, na alça do balde, coloca um pouquinho de água, aí você começa a girar o balde. Já fez isso? Ou já viu também, né? Se você soltar, fraquejar, o balde vai embora. Correto? Qual que é a logística aqui? Aqui seria o balde. E essa força é você segurando a corda firme, puxando. Porque se você fraquejar, o balde tende a sair fora da circunferência que está fazendo. Mas você está puxando ele, aí seria isso. A força para cá, velocidade para cá, que seria o sentido que você está mandando o balde. Ele está fazendo isso. Também, você trava bonitinho, né? Porque se você não ter força no braço, pelo menos o dedo está travado. Aí, a tendência é você exercer uma força no seu sentido e o seu colega pro dele. Para aí vocês girarem. Né? Fazer aquela parada para girar. Nesse sentido também. Certo? Eu falei do balde porque o que acontece? Por que eu falei do balde? É porque ninguém está puxando de cá. Seria o mais próximo da representação que eu quero falar. Então, toda vez que você tiver fazer regra da mão esquerda e ter a força e a velocidade, você vai pensar sempre nisso. Nesse caso aqui, ela está assim, ó, velocidade e força. Então, a velocidade está para cima, então seria ela fazer isso, só que a força puxando ela para dentro. Então, seria ela fazer um movimento circular uniforme. Então, seria fazer um movimento anti-horário. Se eu for pensar em movimento anti-horário, eu já elimino a letra A e a letra B. Só sobra a letra C e D. E eu nem fiz conta ainda. Eu só fiz o quê? Só analisei a regra da mão esquerda. Então, aqui, de 25%, que seriam as 4 opções, eu já caí para 50%.
Entre um chute, já melhorei. Agora eu só tenho que saber qual dos dois valores podem ser. E agora fica fácil, porque a gente já sabe a equação, só jogar nela e resolver. A força magnética eu tenho, tá aqui, ó. Então, substituir 3,2 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual, o valor do modo da carga de prova eu não tenho, vezes a velocidade eu tenho, que é 4 vezes 10 elevado à terceira, vezes o modo da intensidade é 4, e o seno aqui, professor? Entre, assim, né? Entre o campo magnético que está entrando no plano e a velocidade tem um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, o seno é quanto? É 1. Beleza? Então, vou deixar um ponto final já determinado aqui. O campo magnético está entrando no plano, a velocidade está para cima. Qual que é o ângulo entre os dois aqui, ó? 90, correto? Toda vez que for seno de 90, isso aqui vai dar 1. Bom, seno de 90 é 1. Porque ali no teto eu ia colocar 90 graus. Aí você resolver seno de 90 é da aproximado 1. Aí a galera já trabalha com 1, certo? Deu 90 graus, o seno é 1. Então você nem... Vou colocar 1 aqui. Não vai mudar nada. Resolvendo. 4 vezes 1 ou 1 vezes 4. 4 vezes 4. 16. 3,2 vezes 10 a menos 2, que é igual. Que carga de prova vezes 16, que é 4 vezes 4 é 16, vezes 10 elevado à terceira. Que eu não mexi aqui. Aqui está multiplicando, o que eu faço? Que nos ensinaram lá na Valdete, na Dalardo, no José de Goiás, a Delvina, Miguel Cury. Então você não estudou, não? Como você chegou no ensino médio? Montessori, Ágora, Quartzo. Está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Rodolfo Braz, Castelo Branco, Aurora Thier, né? Manacá, Maria Helena, o nome do colégio lá, né? Meireles. Você tá... Beleza, passa aí para o outro lado dividido. Começa, antiga Alfredo Nasca, agora é Sumaia. E aí? O que eu faço? Quanto que dá ali? Quanto que é 3,2 dividido por 16? Ou eu posso melhorar aquilo ali. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso andar a vírgula uma vez para a direita, dá para a direita, aí eu venho aqui no expoente, acrescento menos 1. Certo? Aí vai ficar assim, ó. 32 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 16 vezes 10 a terceira. Agora fica mais fácil de dividir. Quanto que é 32 dividido por 16? 32, que número que eu multiplico por 16 que dá 32? Então, 32 dividido por 16 é 2 vezes 10 elevado à terceira. O 10 à terceira aqui, eu vou subir ele, vai inverter o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado a menos 3. Ele estava 3 positivo, vai ficar 3 negativo. Carga de prova é igual 2 vezes 10, menos 3 com menos 3 dá menos 6. Carga elétrica é em Coulomb. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Cadê a folhinha? Castelo Branco. Eduardo de Paiva. Dalardo.
Eu tinha vontade de estudar na Dalar. Então, um abraço aí pra galera da Dalar. Pode ir lá, Valdete. Ó, eu estudo a Valdete. Eu sou valdetiano. Sou filho de lá. Meu Deus, ó a denúncia. 3. Miguel, você, Miguel? Fala aí pra nós. O horário dele diminuiu, ela só vai dar 5 às 3. Tem problema, é? Ele é autista. Ele fica mais sério. Meu irmão não autista não, mas ele baixa. Eu trabalhei, semana, velho. Cuidado aí, Bruno. Pra dar um strike no YouTube. YouTube perguntar quem que é esse cara aí que falou no fundo. Polícia Federal aqui. Mas você acabou de falar. Isso é massa, vai surgir várias visualizações. Numa aula do professor descobriram o agressor. Então vamos lá, São Francisco. Nossa, nem acredito nisso aqui. 2. E aí, Eduardo de Paiva? Olha lá. Você é aluno do Miguel Cury, né? Tipo, lá da Coruja, Zé Rabelo? Ah, José de Goiás. Qual que chama aquele lá da Coruja mesmo? É, lá do Belvedere. Sirineu. Isso aí, Sirineu. Se Débora não sabe, nem eu. Então vamos lá. Sirineu, um abraço pro Sirineu aí. Veio várias crias de lá pra cá. Número 2. A figura representa um avião em movimento visto de cima, deslocando-se com uma velocidade v de modo de 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, opa, tem um dado aqui para nós já. Velocidade é 3 vezes 10 elevado ao quadrado, metro por segundo, para leste, sobre a linha do Equador, com o campo magnético terrestre. Sabe-se que a intensidade aproximada de B, né, que é o campo magnético, é de 5,5 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. E que sua direção é norte. Devido ao atrito com ar, o avião adquire uma carga elétrica de 2 vezes 10 a sexta. Opa, me deu outro dado aqui, ó, carga elétrica. 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Considere-o como uma carga pontiforme, o avião. O que é uma carga pontiforme? Você desconsidera a dimensão. O avião é enorme, concorda comigo? Só que quando ele fala que ele é um avião pontiforme, desconsidera o tamanho dele. Imagina como se fosse um pontinho. A gente sabe que o avião é só um pontinho. Porque aí não interfere na resolução do exercício. Pontiforme vem disso, viu? Falar, tem um caminhão atravessando uma estrada, na ação de física, só que considera o avião como pontiforme. Então quer dizer que é só um pontinho. O tamanho dele não interfere. Ah, mas se o exercício falar, mas se ele falar e depois falar que é pontiforme, então tudo que lá você joga no lixo. Beleza? Porque senão você pode ficar bitolado, falando, nossa, mas o avião é grande, eu tinha que considerar o tamanho dele, o peso. Não. Pontiforme, acabou. O avião adquire uma carga letal, considera que a carga como uma carga pontiforme, assinala a opção que melhor descreve a força magnética que atua no avião. Cara, então ficou melhor, porque ele quer saber força magnética. Para isso, eu preciso da carga elétrica, da velocidade e da intensidade que é magnética. Eu tenho.
Eu tenho todos os três. Ah, e o seno? Ah, vamos analisar aqui, velho. O campo magnético não está subindo? A gente está olhando o avião de cima. Seria o avião tá olhando de cima. Ele está indo para cá, o campo magnético está para cá. Então você faz regra da mão esquerda. Permissão concedida. Regra da mão esquerda. O indicador é para onde está indo o campo magnético. Esse dedo aqui acompanha a velocidade, ó. E a carga, como ela é positiva, o mesmo lado que vai o polegar é o mesmo lado que representa a força magnética. Então a força magnética está o quê? Saindo do plano nesse caso. Se eu estou olhando o avião assim, ó, porque ele falou que a gente está olhando de cima, o avião de cima. Ele está passando assim, ó. O campo magnético está para cá, ó. Igual está no sua folha, para cima aí. A velocidade está no bico aqui do avião. Então, se você olhar aqui, ó, a força magnética está vindo de baixo para cima. Você concorda comigo? Porque aqui, para onde está o polegar? Para cima. Então, o avião está fazendo isso. Campo magnético, velocidade. Então, a força magnética está de baixo para cima. Só de eu analisar a força magnética de baixo para cima, eu já elimino algumas questões alternativas. Quais são elas? ABC. Porque a D e a E falam assim, ó, de baixo para cima do avião. Quem que é de baixo para cima? A força magnética. Só usando a regra da mão esquerda aí, ó, nós já eliminou 3 alternativas. A gente foi de 20% de chute para 50%, velho. Só fazendo, sem continha nenhuma. Já é melhor, né? Você ia ter que chutar em 5 opções. Nossa, eu lembrei daquela aula de Van que só tinha eu e mais 2, para exagerar, né? E ele ainda deu aula, mas valeu, porque eu lembrei da regra da mão esquerda, apliquei aqui agora e deu certo. E agora a gente vai fazer o quê? A continha. Força magnética, eu não tenho. Qual que é o valor da carga elétrica? Está aqui, velho. 2 vezes 10 a menos 6 vezes. Qual que é o valor da velocidade? Está aqui, velho. 3 vezes 10 elevado a 2 vezes o valor da intensidade do campo magnético, que é 5,5 vezes 10 elevado a menos 5. Professor, e o seno de θ? Cara, olha isso aqui. Campo magnético e velocidade. Qual o ângulo que eu tenho aqui? 90. A tia nos ensinou lá nas nossas escolas anteriores. Ela ficou falando, ó, entre a parede e o chão, 90 graus. Ela não falou isso para vocês? Falou isso Aí perguntou para todo mundo, entre o teto e a parede, 90. Ficou falando isso o tempo inteiro. E entre uma parede e a outra, 90. A gente ficou empolgado, falando para todo lugar. Fiz isso demais. Quando eu aprendi uma coisa nova. A gente aprendeu graus, né? E o de 90 é o mais fácil. É 1,12, né? Porque o de 180 também é. Então, o seno de 90 é... Não precisa nem vou colocar isso ali, não vai mudar nada. E aí, malandro, cheveteiro. 2 vezes 3? 6 vezes 5,5. Ixi. Ah, então vamos fazer, né? 5 vezes 5? 5 vezes 5? 5 vezes 5? Não, 5 vezes 6. 5 vezes 6? Cabuloso, né? Eu falei 5 vezes 5, mostrando que é 5 vezes 6, e ainda falou errado. É 35 vezes 6? 5 vezes 6? Desce a vírgula, então 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5,5 é? Força magnética é igual a 33. Você escolhe um desses 3 10 aqui, ó. E somos expoentes. Você está devendo R$6, você paga com 2, fica devendo. Aí você vai lá e cria mais uma dívida de R$5. Então, de R$4 de dívida, você aumenta para... Força magnética, força sempre a unidade de medida é N de Newton. Eu sabia que você ia errar aí, malandro. Mas é N de navio também. Eu não posso deixar assim, porque eu não vou encontrar isso em prova. Então, eu pego a vírgula aqui ó, e volto uma vez.
Toda vez que eu pego a vírgula e ando uma vez indo para a esquerda, eu acrescento positivo. Eu acabei de fazer o inverso aqui, velho. Quando eu ando para a direita, eu acrescento negativo. Quantas vezes eu andei com a vírgula? Então, indo para a esquerda, eu acrescento positivo. Menos 9 com mais 1, menos 8. Newton. Perguntou aí? Perguntas? Letra E de? Edivan. E, gente. Não entendi. Não. Não. Aí, isso é legal, porque você tem duas condições. Quais são as duas condições, professor? Quando envolve a primeira lei de Newton e a segunda. Primeira e a segunda. Rapidinho. A primeira lei de Newton me diz inércia de repouso e inércia de movimento. O trem mais fácil do planeta Terra. Mais fácil falar da vida dos outros. Essa mesa tá parada ali, primeira lei de Newton. Se ninguém fazer nada, vir aqui, a tia limpado, ninguém mexer nessa mesa. Cara, você concorda comigo que ela vai ficar eternamente ali? Sim, cara, ela vai se acabar com o tempo, vai deteriorar, né? Vai cair os pedaços. Mas vai ficar parada. Primeira lei de Newton é inércia de repouso, que é a tendência dos corpos ficar parados. Todo o corpo vai ficar parado se você não exercer uma força sobre ele. Até a gente, se não exercer uma força para querer sair do lugar, a gente vai ficar morto, de preguiça o resto da vida. Até morrer de fome, de sede. A outra parte da primeira lei de Newton é inércia de movimento, que a gente chama de MRU, movimento retilíneo uniforme. O que isso significa? Que se um corpo tiver uma velocidade diferente de zero, que não muda, com uma velocidade constante, que a gente chama de MU, que é movimento uniforme, ou velocidade... Tipo, você está lendo um exercício, você fala que está uma velocidade constante, sei lá, 100 km por hora. Cara, não vai mudar. Você pode marcar lá 1, 2, 3, 4, 5, 1 bilhão, 1 trilhão de horas, dias, anos, a velocidade sempre vai ser a mesma. Você está na inércia também. A tendência do corpo é continuar. Exemplo básico do básico. Você está de bicicleta, aí por descuido ou porque estava mexendo no celular, você bate e a bicicleta para. O que acontece com você? Você continua em movimento. Você continua em movimento. Parece que você foi lançado para frente. Não, velho, a bicicleta que parou, você continua. Isso é MRU. Isso é movimento retilíneo uniforme. Por isso você não pode andar atrás na picape, num carro, isso é proibido por lei, porque se o carro bate, você continua em movimento. Por isso que quando você está sem cinto, está mexendo, sei lá, o cara freia porque entrou alguma coisa, você ainda xinga a pessoa, você bate lá na frente, porque você continua em movimento. O carro que parou, você continua, meu patrão. Você ainda bate, fica bravo, xinga a pessoa, sei lá, cai no chão, você está de cinto, prestando atenção, né? Mas tudo bem, é a vida, né? Então isso é a inércia de movimento. Neste caso, sabe qual que é a força atuando aqui? É zero, não existe força. Não existe, a força resultante é zero. O que é a força resultante? A somatória das forças envolvidas, é zero. Aí, quando eu faço um comparativo de um corpo que está a 200 km por hora no MRU, a força resultante é zero. Só que você concorda comigo, com a pessoa que está andando de bicicleta, você vai lá e nas costas dela, apoia ela, empurra ela, aplicando a força, a velocidade dela não aumenta? Você tirou ela da inércia do movimento e aplicou a segunda lei de Newton, que chama dinâmica, que é força igual a massa vezes aceleração. Quanto mais força eu aplicar, maior vai ser a aceleração. Então ele vai ganhar mais velocidade. Mas não justifica que um corpo que eu aplico força tem mais velocidade. Não justifica. Porque eu posso pegar um cara que está 200 km por hora e aplicar uma força nele, vai aumentar para 201, 202, 203, certo? Vai aumentar a velocidade, correto?
E se eu tiver um outro corpo que está em MRU, só que ele está em 2 milhões de quilômetros por hora. Esse aqui que eu vou aplicar, cara, nunca vou alcançar esse. Esse tem mais, ele está em MRU. Então, para eu discutir isso aí, tem que tomar cuidado com física. Tem que tomar cuidado. E é isso que a gente está vendo lá no primeiro ano. Então, a condição de você estar no carro, 100 km por hora, de boa, tá, e o carro bate, você continua, é porque você está no MRU. Não tem força atuando sobre você. Não tem ninguém te empurrando ali, não. Você adquiriu aquilo lá, por causa do movimento do carro, você está em contato com o banco e com o encosto. Tanto que quando o carro é violento demais, parece que você afunda dentro do banco. Mas, na verdade, eu sei, você fica e o carro seria ir embora, mas não tem como. Você não vai atravessar matéria com matéria. Não tem como. Por isso que quando você tá lá sem os braços lá, achando um bonzão no ônibus, o cara vai sair e você parece que vai ser lançado para trás. Porque a tendência sua era ficar parado. Mas não, aí você acompanha o movimento. Isso daí é legal, velho. Deixa a gente menos ignorante. Você tava onde? Então, a parada que eu queria que a galera fizesse, mas infelizmente eu tenho que fazer, né? Se você ficar parado bonitinho no ônibus, e no ônibus talvez não dá, porque ele é meio lento para sair, mas dá certo. Mas aí, na hora que o cara vai sair, você pular e ele sai, a tendência sua é o quê? Parece que você foi para trás. Mas não, quem sai é o ônibus. Você está nessa de repouso. Na hora que você combina com o cara de sair, você pula, faz isso aqui, ó. Você pulou e o ônibus sai. Então você vai mais pro fundo. É a mesma coisa que você tá na moto, você combinasse com o cara, na hora que você for sair, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí você pula, o cara sai, você pula, a moto sai, você fica. Faz isso aí, velho, vocês que é loucão aí da vida aí. Faz, filma, mas por favor, usa um capacete pelo menos, e uma calça, né, um tênis. E nessa de movimento tem um vídeo que rolou esse ano, o menino até me mandou, tentei baixar ele de novo, mas eu não achei ele mais. O cara tá atrás numa Silverado na caminhonete, mexendo com alguma coisa, o carro vem, bate na caminhonete, a caminhonete sai e o cara cai. O cara tá parado e nessa de movimento. Qual que é o vídeo que você viu, velho? Ele pulou, como é que é aí? O primeiro saiu, né? Então, a tendência do... Ali os dois estavam em movimento, claro. Eles adquiriu por causa da moto. Na hora que ele sai, a moto vai continuar. O cara só continua em movimento com a moto também porque está em atrito, né? Ele está sentado na moto. Mas é esse padrão, velho. Aquela parada lá de você ter uns objetos na mesa, você tem um forro de mesa, você puxa rápido e as paradas ficam, só o forro sai. Primeira lei de Newton, velho. Bacana essas paradas aí, bicho. Mas tá bom. Vou fazer a última aí pra não ficar em paz. No avião? O avião sabe quantos quilômetros que ele tem que fazer, em média, para voar? 300 km por hora. Mas dá para fazer no avião. Só que o ruim é que no início tá bem devagarzinho, né? Mas também não tem como você fazer no avião, a não ser que se for um avião próprio, você tiver com a galera para isso, né? Porque eles não vão deixar você ficar em pé no avião. Mas não, que ele vai sair para arrancar é 300 km na hora, na arrancada. Que a tendência sua era o avião ir embora, você ficar, né? A tendência era essa. Mas não tem como. É muito massa no avião. Na hora que ele tá indo, na hora que ele tá saindo, na hora que ele tá pousando. Na hora que ele pousa, aí ele abre o trem de pouso para diminuir a velocidade. Então você tem que estar com cinta, dá uma freada cabulosa. O homem é fera demais, né, velho? Deus, né? Deu a condição para o homem fazer essas paradas loucas. 3, rapidão aqui, é facinho, velho. A 3 fala assim, ó. 2 esferas carregadas com cargas iguais em módulos e sinais contrários. Uma positiva e uma negativa. Estão ligadas por um halter rígido, uma haste rígida, isolante, na forma de haltere. O sistema
se movimenta sobre a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme. Então, o que acontece? Essas partículas, se você olhar aí, elas estão, seria assim, ó, caindo. Continuando, ele ainda fala assim, ó. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no sentido da aceleração da gravidade que atua na região. Então, seria uma carga positiva ou negativa sendo solta no ar. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético, está representado em... O que ele está pedindo aqui? Ele quer saber a força magnética. O campo magnético, ele está assim, ó. Ele tem essa orientação aqui, ó. Isso aqui é o campo magnético. A gravidade, se você olhar aí, ó, ela tá assim, ó, uma bolinha com X entrando no plano e a gravidade. Se eu faço regra da mão esquerda, o campo magnético tá assim, ó, indo para a direita, a gravidade tá para baixo, seria onde as partículas estão caindo. Então eu vou fazer assim, ó, velocidade é para onde está indo o campo magnético. Ou, desculpa, a gravidade. Campo magnético, velocidade, seria isso aqui, ó. O campo magnético está assim, né, indo para cá, as duas partículas estão caindo. Para onde elas estão caindo é a velocidade. Então eu faço isso aqui, ó, campo magnético, velocidade e força magnética. Faço aqui, ó. Faço análise para essa e para essa. Se eu for analisar bem, essa aqui é positiva. Então, para onde está indo o meu polegar é a força magnética. Então, na carga, nessa primeira, a força magnética é para baixo. Seria para cá, né? Para baixo da análise que a gente está fazendo. Campo magnético, o G é a velocidade, que para onde está indo. E quando a carga é negativa, você tem que lembrar, o polegar está para baixo. Só que quando a carga é negativa, a força magnética é no sentido oposto, então ela é para cima. Então, a carga positiva seria esse lado da força e a negativa para esse lado. Aí eu te pergunto, qual que é a opção correta? Letra A. Só fazer a regra da mão esquerda. Falou! Não, o horário acabou certo agora, 8h40. Então faz. Você só tem que lembrar o seguinte. Carga positiva, a força magnética representa 7 kg. Na negativa, se você joga para baixo, você vai para cima, sentido oposto. Só muda o sentido da força magnética. Regra do tapa na mão direita. É. Regra do tapa é a mão direita. Eu vou pegar minha motinha.